Seja bem-vindo aqui ao canal da Esporte Serra. A partir de agora vamos conversar com o executivo de futebol do Juventude, Júnior Chávard. Já quero agradecer aqui ao Esporte Clube Juventude, ao Júnior por nos recepcionar, ao Arthur Dalegrave, a turma da assessoria de imprensa do Juventude, que proporcionou aqui esse contato pra gente. Antes de mais nada, inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho para receber todas as atualizações, deixa um joinha e comenta, né, o que você tá achando da preparação do Juventude para a temporada de 2023. Esse é o nosso assunto aqui com o Júnior. Júnior, muito obrigado por ter nos recebido aqui no Alfredo Jaconi. Imagino eu que essa tua primeira empreitada no Juventude esteja sendo de muito trabalho, né? De pouco sono e muita correria. Obrigado por nos receber, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar falando com você aqui pessoalmente e todos aqueles que nos acompanham. Nada diferente do que a gente imaginava, né? É uma situação em que esse processo de reorganização de elenco exige muito tempo, muita conversa e principalmente dentro dessa nesse nosso compromisso, né, financeiro de poder ser extremamente equalizado, né, faz com que a gente tenha que ter muito network e fazer com que esse trabalho seja muitas vezes prolongado, né? Mais até do que a gente gostaria, até mais do que a torcida gostaria, mas vocês podem ter certeza, nós estamos fazendo tudo dentro de muito equilíbrio. Aproveitar para fazer as perguntas que você, querido internauta, tem feito pra gente, viu, Júnior? Eu sei que teu celular toca, né? Mas o meu também, porque o pessoal fica perguntando quem é que o Juventude contratou? E quando é que chega? E quando é que fica pronto? Então eu vou repassar essas perguntas, aí fiquem tranquilos que a gente tem 20 minutos para conversar sobre tudo isso. Primeira coisa, Júnior, esse desafio de montar o time com um investimento que tem um limite, né? Alguns empresários, amigos, parceiros que conversam comigo dizem assim, poxa, William, o Juventude investe pouco. Outros dizem assim, o Juventude é chorão, não dá, a gente tenta aumentar um pouco o valor do salário do atleta e o Juventude não abre mão daquele seu limite. Como é que tem sido então para ti fazer o time tendo pouco dinheiro ou melhor, tendo um limite, né? Porque eu imagino que tu já tenha trabalhado em outros lugares que faziam isso. Mas também tu já trabalhou em outros lugares que tinha mais grana para investir, né? É você se adaptar ao cenário teu, né? Nós não podemos fugir à realidade, né? Quando o Juventude me procurou, ele deixou muito claro as situações que a gente iria encontrar. Então, para mim, não está sendo nenhuma surpresa. Quando eu aceitei o desafio, nós sabíamos que o carro-chefe dessa remontagem seria network. E é isso que está acontecendo. Quando nós começarmos a apresentar os jogadores, vocês vão perceber que tem jogadores que chegaram aqui e nós ganhamos concorrências importantíssimas, contra clubes de Série A, inclusive. Que os empresários, os atletas, eles entendiam que esse relacionamento, esse conhecimento, todo esse processo, porque alguns deles já trabalhamos, outros já negociamos, eles acreditaram muito no projeto, acreditaram muito na figura, né, na instituição, né? E a vinda do Celso Rotti também corrobora de forma grandiosa nisso. Muitos atletas podem ter certeza que estão vindo para o Juventude hoje porque querem trabalhar com o Rotti. Acreditam que estando sendo capitaneados por uma figura ímpar como é o do Celso, podem agregar valor na carreira deles. E nós vamos ter jogadores aqui que muitas vezes o torcedor, principalmente, e até alguns colegas da imprensa não conhecem ou não têm ainda uma ideia clara da parte técnica deles. Mas isso não vai ser problema para nós. Nós acreditamos e temos a convicção que todos que estão chegando aqui estão dentro daquela prateleira que a gente quis trazer. Tem o Alivanin, nosso colega debatedor aqui da Esporte Serra, ele encaminhou duas perguntas, pediu que eu te fizesse duas perguntas. A primeira delas, que é uma pergunta comum do torcedor, quando o elenco estará pronto para o Gauchão, Júnior? Porque nos outros anos a gente lembra que o Juventude começou a pré-temporada com um grupo enxuto, depois vieram chegando atletas, alguns chegaram até já no decorrer do campeonato. Tu tem essa ideia, tá no planejamento, dá para adiantar para o torcedor quando o elenco do Gauchão estará definido e pronto? Uma coisa importante é que nós não estamos trabalhando com Gauchão e Série B. Nós estamos trabalhando com o elenco para 2023. Até porque, pelo segundo ano, mas o primeiro ano de uma forma mais consistente, o Brasil estará vivendo as janelas de entrada, né? Então, quando estiver acabando o campeonato gaúcho, as janelas já se fecharam.
Não vai dar para você terminar o Campeonato Gaúcho, analisar o que aconteceu no estadual ou nos estaduais pelo país para ir buscar reforço, né? Então, o nosso grande objetivo, o que que é? A nossa pré-temporada começa no dia 12. Que a partir do dia 12 nós já tenhamos em torno aí de 60% a 70% do elenco formado, para que até o início do Campeonato Gaúcho esse número chegue perto de 80% a 90%, para que nós guardemos aí alguns tiros observando os estaduais que estão acontecendo pelo Brasil e durante os estaduais poderem buscar esses 10% a 15% que falta. Mas o mais importante para nós é que nós consigamos iniciar a Série B com o elenco formado. Esse é o grande objetivo que nós temos. Mas sem, de forma alguma, menosprezar o Campeonato Gaúcho, que para nós é muito relevante. Porque um time que vai ser praticamente todo ele remontado, o Campeonato Gaúcho é o que vai dar uma solidez para que a gente inicie a Série B de uma forma consistente. Bom, a segunda pergunta que o Ali pediu que eu te fizesse já encaminhou a resposta, mas a gente pode até ampliar um pouquinho isso, Júnior. A partir das avaliações do Gauchão, né? O que vai ser possível fazer, considerando que aprovem, né, a maioria dos jogadores, o que vai ser possível acrescentar de qualidade visando a Série D? O que vocês deixaram no cofre, né, ou no bolso para investir pós-estadual? Coloque no plural, estaduais. Nós estamos fazendo um monitoramento muito pesado em todos os estaduais. Nós não vamos ficar focados apenas no gaúcho. E o que a gente guardou no bolso não é a questão financeira, é o número de vagas. A nossa questão financeira, a gente vai continuar sendo, como diz alguns colegas de vocês, intransigente quanto a isso. Não tem como fazer diferente. Mas o elenco nosso é um elenco que nós devemos estar trabalhando em torno aí de 35 jogadores, né? Para que a gente possa ter oportunidade para a base, para que nós podemos ter oportunidade para alguns jogadores que recém subiram da base, alguns com idade ainda de sub-20 que a gente já quer utilizar. Então, esse número de vagas é que a gente vai estar guardando ali para que a gente, aquilo que eu te falei, entre 10% a 15%, pode variar ali para 20%, pode chegar um pouco menos, para que a gente possa efetivamente ter esses nomes aí sendo observados e, se surgir alguma coisa que seja interessante, seja importante, nós vamos buscá-los nesse momento. Quando tu chegou, eu te perguntei como é que ia funcionar a questão da montagem do elenco, né? O percentual de indicação de cada pessoa. Como é que tem sido isso na prática, né? Quem é que indica? É a análise de desempenho do Juventude, o setor ali que analisa mercado, é o Júnior Chávari que indica, é o Celso Rotti que indica, é o comitê gestor do futebol que indica, quem é que avaliza as contratações, como é que tem sido isso na prática no dia a dia? Uma pergunta importante, porque acho que o torcedor tem que entender como que isso é feito, né? Todos os que você citou indicam. Chegam de várias formas. Chegam pela diretoria executiva, chega pelo comitê, chega pelo técnico, chega pelos analistas de mercado que nós temos hoje, pelos analistas de desempenho, chega pela minha pessoa através do banco de dados que a gente trouxe para o clube. A partir daí, uma centralização de todos os nomes da minha pessoa, que nós fazemos um primeiro filtro. Temos uma equipe hoje trabalhando 24 horas por dia, não é linguagem figurada, é isso mesmo. Esses dias atrás, era 3 da manhã, tocou meu celular, eu acabei o vídeo de um atleta específico. E já me mandaram e a gente está trabalhando de uma forma, né, completa, uma imersão completa nisso, porque nós não temos, parece que tem tempo, mas nós não temos tempo, uma reconstrução tão grande como essa, né? E a partir daí, quando se chega num denominador comum, isso é compartilhado com o Celso faz conosco reuniões diárias, e vamos mostrando, vamos evoluindo. A partir dessa aprovação técnica, nós, obviamente, já temos na primeira pré-análise uma questão se ele está enquadrado dentro da questão financeira, e porque não adianta a gente fazer tudo isso, chegar a estar completamente fora da realidade. Aí nós fazemos uma última filtragem com o técnico e a partir da aprovação do técnico isso é dado andamento. Ou seja, são N mãos que participam hoje da decisão da chegada do atleta aqui. Não existe mais uma onipotência de decisão. Isso me agrada muito porque esse compartilhamento faz com que muitas vezes um atleta que estava evoluindo bem chega alguma informação que a gente vai aprofundar a informação e essa informação é relevante para não vinda mais dele.
Ô, Júnior, por mais experiência que se tem, tu tem nessa questão de mercado, de montar time nesse momento de pré-temporada, a prática ela sempre é reveladora, né? Por isso que a experiência faz tanta diferença em esporte, porque é a vivência, né? E a gente sabe que o mercado muda de um ano para o outro, às vezes ele infla, às vezes ele murcha. Esse é um ano de Copa do Mundo, é diferente, tudo, né? Como é que tem sido na prática o mercado para vocês? Vocês estão considerando os valores normais? Tá mais alto do que vocês esperavam? Como é que o Juventude está sendo competitivo nesse mercado de Série B, montando o elenco para o ano que vem? Não é pela questão financeira, posso lhe garantir. O mercado está extremamente aquecido na questão financeira, que eu acho que é uma ilusão, é uma bolha. Acho que essa bolha vai explodir logo e não vai demorar muito tempo. Existem hoje muitas expectativas e perspectivas de times de Série B que haja algumas relevantes acréscimos de verbas pelas novas constituições de liga, tudo mais. Nós não vamos trabalhar com essa hipótese, porque isso não é uma realidade. E só que nesse momento é um momento em que se estão fazendo muitas loucuras. Eu vou ser muito sincero com você. Hoje o que se pratica, ou que se pelo menos tenta se praticar com Série B, é completamente fora da realidade. E nós não vamos entrar nessa ciranda, de forma alguma. Até porque o Juventude tem uma característica que o Brasil já reconheceu. No Juventude o mês tem 30 dias e o ano tem 12 meses. E isso a gente vai manter. O que deveria ser uma obrigação, mas passa a ser um diferencial. E eu não tenho um pingo de dúvida que esse fator talvez seja o fator mais preponderante para que a gente possa estar ganhando algumas disputas. Aliás, algumas não, todas as disputas que nós fizemos, nós ganhamos pelo projeto, pela idoneidade e pela marca. E isso que vai continuar sendo. Uma curiosidade que eu tenho, acho que o ouvinte também, como é que é trabalhar o dia a dia com o Celso, né, com o Celso Roth? Porque o pessoal da imprensa, né, tem dificuldade com o Celso, o pessoal da imprensa e quem tem o ego um pouco inflado, assim, porque o Celso é um cara muito direto, né, eu até tenho saído em defesa do Celso Roth, porque eu vou te dizer, Júnior, em 23 anos que eu trabalho com imprensa, poucos técnicos respondem aquilo que a gente pergunta, né, porque o cara é malandro, ele busca um subterfúgio para não responder exatamente aquilo que foi perguntado, e o Celso, em que pese ele ter me dado uns 6 carrinhos até agora, nas 6 perguntas que eu fiz pra ele, ele me responde as coisas, e isso me serve, né? O repórter não tem que estar aqui para ser afagado pelo entrevistado, ele tem que estar aqui para ter as suas perguntas respondidas. E o Celso responde, mesmo que ele dê uma paulada no repórter, o que ele faz frequentemente. Tem gente que se ofende, leva pro lado pessoal, não é o meu caso, graças a Deus. Eu prefiro tomar uma pancada e ter a resposta atendida, e o Celso tem feito isso. Então eu gosto de trabalhar com o Celso como repórter e ele como entrevistado. Como é que é para vocês no dia a dia? Porque o jeito do Celso ser espontâneo e assim, um caxiense raiz, né? Que não tem meias palavras, eu acho que isso está consolidado, né? Como é que é para vocês o dia a dia do Celso Roth, muitas vezes sendo direto, mais direto ou menos politicamente correto do que a maioria dos treinadores? Antes de responder a tua pergunta com a relação do Celso, eu acho que um dos fatores que faz com que hoje eu e ele tenhamos uma relação extremamente afável, cara, eu estou muito feliz de trabalhar com o Celso, mas muito feliz mesmo. O Celso é uma pessoa que a cada dia na convivência eu aprendo muito com ele. Essa figura que vocês veem no Celso, no dia a dia, ele é bem diferente, é um cara extremamente generoso, mas extremamente generoso, participativo, está sempre ali com a gente no que a gente precisa, né? Mas talvez um dos fatores que colaborou muito com isso é o fato de eu também ser uma pessoa muito direta, muito objetiva, né? Todos aqueles que me ligam, e você é prova disso, eu nunca deixo de atender, nunca deixo de atender. Às vezes bem tarde, né? Quase meia-noite. Mas eu tenho um lema comigo, eu posso demorar, mas não deixo de retornar, né? Porque o dia da gente também é complicado. Mas uma das coisas que vocês podem ter comigo, e eu percebi isso com o Celso, que é o seguinte: quando eu falar que não existe, pode acreditar, não existe. Não vai ter um desvio de trajeto para dizer, olha, não existe e no dia seguinte está acontecendo. Não existe, até porque vocês, da imprensa, eu coloco isso de uma forma muito respeitosa, chegam muitas informações contraditórias e muitas vezes eles tentam usar vocês para ser um alavancador, né, de situações. Já aconteceu muitas vezes isso. Eu falo para o nosso ouvinte, cito até exemplos assim de negociações que sequer existiam ou existiam entre
clube A e jogador, e aí o Juventude é usado e o clube A vai lá e cobra uma proposta que o Juventude nunca tinha feito, na verdade, né? Deixa eu falar uma coisa que é importante para vocês entenderem, e obviamente eu não vou destrinchar muito isso, porque acho que cada um tem seu método de trabalho, eu não estou aqui para ensinar ninguém a trabalhar, e muito menos também a querer parecer que esse é o caminho certo. Mas hoje nós temos um banco de dados muito grande, nacional e internacionalmente falando. Obviamente, para você montar um banco de dados, você tem que entender a situação do jogador. Se ele está livre, se ele não está, tempo de contrato. Isso é o que a gente chama da primeiro contato. Tentar identificar. O que é muito comum? Você faz um primeiro contato, muitas vezes com o empresário tem um interesse, ele joga na mídia, e a mídia reproduz aquilo de uma tal forma como se fosse uma situação de busca. E está muito longe disso. É simplesmente uma função de abastecer um banco de dados, porque não é que é esse momento. Quando eu falo para vocês que o meu banco de dados pessoal tem mais de 3 mil jogadores, ele tem mais de 3 mil jogadores ao longo da história. É por isso que hoje, e vocês vão ver em breve, chegando jogadores que vocês nunca tinham ouvido falar. Mas que quando vocês forem buscar as informações, pera um pouquinho, o cara tem história, o cara tem relevância, já jogou em equipes importantes, campeonatos importantes, porque é isso que é isso que é uma ferramenta do meu trabalho. E esse detalhe é um detalhe muito importante. Chegam informações muitas vezes que são exatamente no sentido de poder valorizar o atleta. E eu não fico bravo com isso. O que às vezes nos deixa um pouco assim chateados é que quando nós damos uma negativa, muitas vezes as pessoas não acreditam. Talvez porque conviveram com outros profissionais que tinham essa performance de falar um não para no dia seguinte anunciar. Da minha parte e da parte do Celso, e aí vou chegar na tua pergunta, né? Você vai ter sempre uma franqueza, sempre essa franqueza. Olha, se eu falar não para você, pode acreditar, é não. Se eu falar não no momento, é porque naquele momento é não. E se eu falar não posso responder, é porque eu não posso responder porque tem situações que inviabilizam uma negociação, principalmente para nós hoje, porque nós não temos hoje competitividade financeira. A nossa competitividade, o que é? Conhecimento e agilidade. Muitas vezes, quando surge um nome, o que acontece? O mercado que não lembrava desse nome, o que sequer conhecia esse nome, fala, pera um pouquinho, vou dar uma olhada lá. Opa, é interessante. E aí ele vai ter uma questão financeira maior que a minha. Ou seja, nós simplesmente fizemos um trabalho para o concorrente. Mas eu entendo, isso faz parte do pacote. Agora, a relação com o Celso está muito boa, por quê? Porque, primeiro, a experiência dele é absurda. É um cara, vou repetir, é um cara extremamente generoso. Quero associar essa relação ao Beto, o auxiliar técnico. O Beto é um cara magnífico, é um cara que também traz muito conhecimento. E eu acho que o Juventude não poderia ter escolhido o melhor nesse momento. Esse momento aí, eu não gosto muito de usar a palavra reconstrução, porque parece que a gente estava vivendo num lugar de terra arrasada e é longe disso. A estruturação do Juventude, porque o Juventude fez nesses últimos anos é muito saudável, é digna de aplauso. Mas esse momento que a gente está passando aí de reorganização, a figura do Celso, a figura do Beto, com com esse momento de integração, tanto comigo, que faço esse meio junto com a diretoria executiva, junto com o comitê, está sendo muito importante. Bom, sobraram só mais alguns minutos, então agora eu vou para as perguntas fáceis e diretas e que serão mais respondidas facilmente por ti, não tenho a menor dúvida, viu, Júnior? O Pegorari e o César, além do William, são goleiros que ficam no Juventude para o ano que vem? O William, nós fizemos uma avaliação e até importante, eu conversei individualmente com todos os atletas do clube, todos. Alguns porque a gente estávamos terminando e eu fiz questão de conversar, né? Agradecer pela passagem, independente do que aconteceu nesse último ano. Alguns que nós tínhamos interesse em renovação, que queria entender. E, logicamente, eu não vou citar nomes, mas em mais do que vários, queria saber a situação e eles me disseram, olha, eu não tenho interesse em ficar, não precisa nem apresentar proposta, e isso eu achei muito interessante, muito importante, muito digno de cada um deles. E no caso dos goleiros, na conversa com o William, ele falou, eu acho que eu preciso jogar, eu já estou um bom tempo aqui, eu preciso jogar, e nós também concordamos com isso, e o William, nós estamos num processo de fazer o empréstimo dele.
né? Nós estamos numa situação aí negocial que pode ser que aconteça rapidamente e que ele seria emprestado para que a gente pudesse dar essa visibilidade necessária, essa minutagem necessária. E isso acontecendo, nós iremos renovar o contrato dele por mais um ano, porque finda no final de 23, né? E a partir daí ele voltaria para nós aqui para poder dar continuidade ao trabalho dele. O Pegorari e o César, nesse momento, são dois atletas que tendem a continuar no clube ano que vem. Porém, sabemos que existe mercado para os dois e já fomos consultados em alguns casos. E se for alguma operação que seja importante para o Juventude e também satisfatória ao atleta, nenhum atleta hoje é inegociável. A substituição do William se dá com um goleiro que possa vir a ser titular do Juventude ou até pelos valores envolvidos com os salários do Pegorari e do César se busca um terceiro goleiro agora? Nesse momento chegaria um goleiro com perfil de ser um terceiro goleiro, se isso acontecer, mas eu sempre digo, né, quem se escala são os que estão lá em campo, né? Não adianta eu trazer um goleiro se eu não imaginar que ele tem potencial para jogar. Então tá vindo um goleiro que inicialmente pode parecer um terceiro, mas se ele chegar, isso está sempre condicionado à saída do William, né? Se ele chegaria com condições e com confiança para brigar pela titularidade. Eu vou falar alguns nomes que saíram, né, no mercado como possíveis acertos do Juventude. Se algum deles não vier para o Juventude, por gentileza, fale, né? Diga-se, esse não vem. Mas se falou no Felipe Carvalho, um zagueiro que é doble chapa, né? É ali de Rivera e está jogando no Uruguai. Se falou num zagueiro guatemalteca, isso, né? O Gordillo, que é da seleção da Guatemala. Se fala também no Zé Marcos, esse não é estrangeiro, óbvio, é bem brasileiro, mas já jogou fora, né? Jogou na Sérvia, inclusive. Se fala no menino argentino, né? Montefiore, que deu uma passada na base do Grêmio. Esses jogadores, em específico esses que eu citei, eles estão de fato acertados e ao mesmo tempo já te pergunto, como é que se chega nesses jogadores estrangeiros assim, Júnior? Como é que tu consegue ter o contato com esses atletas que obviamente vem ao encontro daquilo que tu disse, muitos de nós não os conhecemos, né? Porque o campeonato, por exemplo, o Gordillo que joga lá no Chile, é difícil pra gente acompanhar o campeonato chileno, né? Todos esses nomes fazem parte de uma lista ampla que a gente tem interesse. Realmente todos eles fazem parte dessa lista, mas são jogadores que a gente precisa evoluir na oficialização deles, né? É difícil a gente falar hoje de um jogador enquanto você não tem nada assinado. Todos esses nomes são jogadores extremamente interessantes, jogadores que têm um potencial muito grande e que, se porventura a gente conseguir trazer para o Juventude, eu acho que a torcida vai estar muito satisfeita. Outros nomes que vêm em parceria com clubes da Série A, por exemplo, se tiver algum nome que eu esteja errado, tu me corrija, né? Mas é o que está se falando por aí, inclusive na página da Sport Serra. O Dani Bolt, lateral direito lá do Atlético Paranaense, o Guilherme Guedes, lateral esquerdo da base do Grêmio, o Echaporã, né, o meio atacante lá do Atlético Mineiro, o próprio Wesley, né, Wesley que jogou no Brasil de Pelotas, enfim, tem outro nome, né, Wesley alguma coisa, Wesley Hudson, esse jogou no Brasil de Pelotas 2019 do Atlético Mineiro. Esses jogadores têm um prévio acerto, assim, pelo menos apalavrados estão com o Juventude, e como é que funciona essa negociação com clubes de Série A que, obviamente, tem que bancar uma boa parte do salário desses meninos, né? Network. Aí, se você vê aí, nós estamos falando do Atlético Paranaense, que tem lá o Alexandre Matos, que eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar com ele um bom tempo no Atlético Mineiro. Nós estamos falando do Atlético Mineiro, onde eu passei. Nós estamos falando do Grêmio, por onde eu passei. Então, esses jogadores, todos eles, nós temos uma negociação avançada com os clubes. Aí sim, são já uma negociação instituição a instituição. E vai chegar mais alguma coisa. Mais alguns. Pode falar já, depois. Não, deve estar chegando mais um ou dois aí nesses níveis de parceria, mas esses que você citou, todos eles já estão em estado, nós já estamos em troca de documentos, tá? Os outros 2 ou 3 nós começamos essa semana porque a gente dependia de uma liberação do clube, né? E agora parece que as coisas estão caminhando. Não, está um pouco longe ainda da gente definir, mas se abriu uma porta. Se eu estiver errado, tu me corrige. Emerson Santos, um volante do Bahia, experientíssimo, que foi muito bem no Campeonato Paulista, inclusive, e só se tem boas referências desse jogador. Ele também já é um acerto do Juventude para o ano que vem? Tá naquela lista ampla lá.
que a gente está trabalhando. É um nome também que, se a gente conseguir trazer, eu vou estar muito feliz. Dá pra dizer, Júnior, que vocês guardam, né, a bala maior, né, para um centroavante, assim, um camisa 9 que venha para fazer gol, ou daqui a pouco até um camisa 10, vocês estão atrás desses jogadores que na prática são os caras que fazem a diferença mesmo, assim. Olha, quando a gente sentou com o Celso para montar o elenco, a primeira coisa que nós fizemos foi entender os modelos de jogo que o Celso quer praticar. E aí nós começamos a definir o perfil de jogadores, para depois nós chegarmos aos nomes, né? E isso causou até um pouco, um certo... Para mim era uma coisa normal, eu imaginei que fosse normal, mas causou um pouco de susto aqui no Juventude, porque muito se falava nos jogadores, né? E depois... E uma das coisas que eu aprendi pela minha experiência é que a memória afetiva nos trai muito, né? A gente, às vezes, quando fala do nome do jogador, a gente fala daquele jogador de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, né? Ou mesmo do ano passado, mas que passou alguns momentos diferenciados na carreira. Então, como a gente tem esse processo muito bem mapeado, o que acontece? Eu tenho uma convicção muito grande que o nosso time vai ser um time muito homogêneo, vai ser um time em que a gente vai ter algumas características muito bem estabelecidas. Um time muito aguerrido, um time que vai ter dentro da sua compreensão física, né, jogadores em certas partes do campo que tem que ser fortes, vão ser fortes, que tem que ser ágeis, vão ser ágeis. Só que o futebol, ele é o esporte mais democrático do mundo, né? Então tem um espaço para o baixinho, tem um espaço para o mais alto, tem um espaço para o mais forte, tem um espaço para aquele mais arisco. E dentro disso tudo, eu não consigo entender ou cravar para você que o 9 ou o 10, na linguagem figurada que a torcida sabe, né, seriam realmente os grandes destaques. Eu imagino que a gente vai ter ali 2 ou 3 jogadores que nós vamos ter que fazer um esforço um pouco maior, e isso não é financeiro. Isso não é financeiro, mas sim um esforço de estratégia, de trazer, de mostrar, de convencimento. E esses aí, na somatória do todo, é que vão fazer a diferença. Uma pergunta fácil, o Valdívia está acertado com a Juventude? Não está acertado e não virá. Não virá, 100%. Não virá. Então vem um outro 10 assim, que já tem experiência, que seja do perfil desse jogador? Quando eu falo não virá, é porque nós não tivemos nenhuma negociação que chegasse a esse ponto. Não quer dizer que num futuro possa acontecer. Nesse momento é um jogador que ele está completamente fora dos nossos planos, entendeu? É um jogador que não tem esse perfil. Aliás, tem todo o perfil que a gente gostaria de ter, mas lembra que eu falei lá atrás, quando a gente chega na questão financeira, eu tenho algumas situações que são excludentes. E hoje o Valdívia, infelizmente para nós, não consegue estar nas nossas prateleiras de análise. Muito bem. Júnior, muito obrigado, né? A gente passou até um pouquinho aí do horário combinado, mas foi bacana pra gente conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, do teu dia a dia. A gente teve que entrar muito nesses assuntos, porque é o que o torcedor, né, tá em polvorosas pra saber, porque vocês ainda não anunciaram nenhum reforço oficial e daqui a pouco o torcedor fica pensando assim, pô, tá atrasado, né? Tá atrasado, até porque já tem times que já estão até trabalhando, mas a gente sabe que vocês estão trabalhando aí em silêncio, né, Júnior? Mas aproveitar e mandar essa mensagem aí pra nossa imensa torcida, que eu sei que está angustiada, né? Eu já sou uma pessoa que convivo com a sociedade, né, caxiense, né? Então eu pego o Uber e o cara fala, o senhor não é o cara do Juventude? Eu falei, sou eu. E aí, vai vir contratação ou não vem, né? Eu vou almoçar, o cara já me pergunta da contratação, né? Então, o aperto que você sofre, eu sofro diariamente, não se iluda com isso não, né? Mas dizer o seguinte, nós temos uma responsabilidade muito grande. E a responsabilidade, uma delas, o que é? É não divulgar jogadores que não estejam definitivamente acertados com o clube. Porque senão nós podemos passar por uma situação de divulgar um nome, né? E 2 ou 3 dias depois está sendo apresentado por um outro clube concorrente aí, né? De Série B ou mesmo do estadual. Então isso a gente não vai abrir mão. Primeiro, da nossa responsabilidade financeira. Segundo, de estar anunciando apenas aqueles que estejam efetivamente assinados com o clube. E agora, a partir do dia 12, nós já vamos estar com o elenco, como eu falei para você, naquele percentual, né, praticamente montado. E uma informação que vocês não têm, né, mas uma parte desse elenco vai estar chegando um pouco antes do dia 12, que são esses novos jogadores, que nós estamos agora definindo a logística, para que eles comecem já a fazer todos os exames médicos
Porque os que chegam no dia 12 são aqueles que já estavam conosco. Então já tem uma carga de exames preparados, a gente vai fazer só um complemento, mas esses que estão chegando inicialmente devem estar chegando de 3 a 5 dias antes do dia 12 para começar o processo aqui. Só para encerrar, já tem amistoso definido? Vocês conseguiram já traçar esse cronograma? Já estamos com 3 amistosos praticamente definidos, só que como eles não estão fechados, eu não quero anunciar, mas nós já temos hoje 3 pré-definidos. Vocês definiram o nível, assim, mais ou menos? Tipo, vai ser contra time profissional? A ideia é jogar contra algum amador antes? Não, nós vamos jogar. A ideia é jogar entre as equipes profissionais. Talvez nós tenhamos um jogo contra o sindicato, que é uma coisa que a gente até gosta de fazer, porque valoriza o trabalho dessa entidade, que é muito importante. Eu acho que todos os clubes que puderem fazer isso ajudam, né? Até para esses atletas. Mas o único que talvez fuja um pouco isso seja o do sindicato. Os demais são clubes profissionais e possivelmente que alguns deles que não sejam do nosso estado. Júnior, muito obrigado. Quero de público testemunhar isso também para o nosso torcedor ouvinte aí. Às vezes eu chamo o Júnior às 11h45 da noite e ele me responde, né? No máximo, como tu falou, às vezes tu demora, mas responde, né? E outra, o Júnior tem uma grande virtude, gente, do pessoal do futebol, que é saber dizer não, né? Porque muitas vezes, e eu vou te dizer, que é o que mais irrita o profissional da imprensa, é quando o cara é enrolado, ou pior do que isso, a mentira, né? Quando diz, não, esse não vem de forma alguma e o cara aparece aí. Isso é pior do que tudo, e o Júnior já se revelou pra gente aqui como um cara que primeiro é atencioso, é solícito, mas sabe dizer não, ou por outra, às vezes diz assim, não posso falar, que aí a gente vai entender, né, perfeitamente. Então dou esse testemunho público já a teu favor, viu, Júnior? Mas não se acostuma, porque quando começarem os jogos e se vier resultado ruim, a corneta vai ser forte, né? Então já esteja preparado. Muito obrigado, tá? Tamo junto. E como diria meu saudoso amigo, uma referência para mim, o seu Verardi, do Grêmio, né? O que atrapalha o futebol é o jogo. Enquanto não tem jogo, tá tudo maravilhoso. Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, obrigado ao Claudeniro Mota, nosso cinegrafista hoje, ao Arthur Dalegrave, assessor de imprensa de juventude, que proporcionou esse contato para você. Se inscreva aí no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.